Ao palco, Giovanni Bassi. Obrigado, Diego. Boa tarde, pessoal. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Agradeço o Diego e a equipe do The Bird Conference pelo convite. E realmente é uma oportunidade única estar aqui em Manaus, conhecer vocês, porque nunca tinha vindo para cá e estou muito feliz de estar aqui. A gente vai falar sobre construindo uma base de código sólida, né, apresentando rapidinho. Eu trabalho na Lambda 3, o meu dia a dia é com desenvolvimento de software. Sou programador, eu escrevo código todos os dias, mas normalmente o meu trabalho é estar liderando times de desenvolvimento. Eu estou geralmente começando o projeto e ajudando os projetos a desenvolverem melhor. A melhor maneira de vocês falarem comigo é pelo Twitter. Peraí que eu acho que não está funcionando. Mas lá não aparece. É no Twitter, via Giovanni Bassi, foi como o Diego me achou lá e é onde geralmente eu estou respondendo mesmo. Na Lambda a gente faz essas coisas todas, a gente trabalha muito com .NET, é a nossa tecnologia mais demandada, mas a gente já trabalhou com isso tudo, tá? A gente sempre foi muito aberto a tecnologias e a gente tem feito bastante coisa com Node também, front-end, mobile e tudo mais, né? A gente é uma empresa que desenvolve software para outras empresas, tá? A gente está com 100 pessoas hoje lá em São Paulo e a gente tem um podcast, tá? A gente adora podcast e aí a gente resolveu fazer um. Então a gente fala toda semana, a gente lança um episódio e aí uma semana é um episódio técnico e aí na outra semana é um episódio não técnico sobre alguma coisa para relaxar mesmo e se divertir, tá? Então ontem saiu, por exemplo, um episódio sobre obsolescência e os custos que uma obsolescência gera para um projeto e para uma empresa, né? Quem aí ouve o podcast, só para eu ter uma ideia? Tá? Convido vocês a ouvirem, a gente adora fazer e gosta de conversar, então quiser também sugerir um tema, manda para a gente. Então essa vai ser a agenda. Eu vou falar basicamente sobre como a Lambda faz software e talvez tentar inspirar vocês, tá? Então essa é uma palestra extremamente opinativa. Então vamos falar de montagem de time, iniciando o projeto, práticas e processos, ferramentas, pessoas e encerramento do projeto. Começar falando sobre a montagem do time. Então, antes de fazer isso, né, é importante falar que esse é o nosso jeito de fazer software, tá? Essa é uma palestra onde eu estou contando para vocês o que a gente faz, tá? Não quer dizer que tudo que a gente faz vai funcionar para vocês, mas eu espero de repente causar algumas ideias, algumas reflexões sobre algumas formas que vocês fazem software, tá? E o que a gente percebe é que ao longo desses 10 anos, a gente consegue hoje fazer software de forma sólida. E tem várias práticas, muitas delas são técnicas, muitas delas não são técnicas. Então, basicamente para trazer algumas ideias para vocês, tá? Então, como é que a gente monta time, né? Então, para começar, a gente vai olhar o que a gente já tem rodando e o histórico dos projetos da empresa, né? E as pessoas que estão nesses projetos. E a gente sempre vai dar preferência para trazer pessoas mais antigas para o projeto. A gente dificilmente começa um projeto com pessoas que a gente acabou de contratar. Quando isso acontece, são pessoas mais... a quantidade é menor, né? Então, se eu tenho um projeto de 5 pessoas, eu coloco 3 ou 4 antigas e uma nova, porque as pessoas novas ainda não entendem nosso jeito de fazer software, né? É muito comum a gente começar com um time menor, porque projeto... se você colocar muita gente de uma vez, a chance de ter ideias muito divergentes no começo é maior. Então a gente começa mais devagar, vai entendendo a necessidade do projeto e vai construindo devagarzinho, tá? Isso evita uma confusão inicial no projeto, tá? A gente sempre trabalha com agilista, né? No mínimo part-time. Se o projeto for muito pequenininho, né, a gente vai ter um agilista part-time. Idealmente a gente evita pessoas part-time. Geralmente as pessoas são todas full-time na maioria dos projetos. A gente só trabalha com agilidade, a gente não trabalha com modelos ultrapassados de desenvolvimento de software, então é sempre agilidade. Aliás, essa palestra inteira eu vou falar de agilidade. Se vocês se apegarem ao Manifesto Ágil, é basicamente o que a gente faz no nosso dia a dia, tá? A gente sempre considera uma pessoa de UX. Eu sou meio um recém-convertido nessa frente, venho descobrindo as vantagens, né, do UX e o impacto super positivo que tem na maioria dos projetos. Então a gente está tentando colocar em UX em todos os projetos
A maioria dos projetos realmente precisa. A gente, às vezes, tem um acompanhamento eventual extra-time, basicamente para conversar com os times, entender o que está acontecendo tecnicamente, não tecnicamente, e trazer ideias novas para o time. Geralmente, é uma pessoa mais experiente. Eu sou uma dessas pessoas que faz isso. Tá? E a gente evita times muito pequenos, porque times muito pequenos tendem a ter menos diversidade. Então, pessoas com background diferente enriquecem projetos. E são menos de 3, às vezes isso é um problema. Além disso, o projeto fica chato, né? Então ele fica menos motivador, porque as pessoas aprendem menos. Como é que a gente inicia o projeto? Então, normalmente a gente recomenda para o cliente que faça um processo chamado de Inception. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente um processo de descoberta, né? O que a gente vai construir. Tá? É muito usado por startups e no meio do desenvolvimento ágil. Para quem não conhece, recomendo que vocês deem uma aprofundada. Não tem tempo aqui para a gente entrar em todos os detalhes, tá? Mas a Inception é um processo extremamente poderoso quando ela é bem feita. A gente corta escopo pra caramba, né? É muito comum a gente falar não para os clientes. Não, eu não vou fazer esse negócio porque você não precisa, né? E a gente questiona mesmo. A gente não faz nenhum trabalho cegamente. E a gente entende que é nosso dever como profissionais ter essa discussão, tá? Comumente a gente é elogiado pelos clientes porque a gente faz isso, tá? É muito normal, é muito comum que projetos tenham demandas desnecessárias de desenvolvimento, e se você corta isso, você corta custo e corta a manutenção futura, o custo total de propriedade do projeto fica menor. A gente tem alguns templates, né, que a gente utiliza para desenvolver software, não é todo projeto que usa, mas esses caras, quando a gente usa, eles aceleram o desenvolvimento. E a gente tem algumas bibliotecas e pacotes para reutilizar também. A gente tem vários exemplos de código, né? Eu vou falar mais no final também disso daí, mas como é que eu resolvo tal problema? Né? Tem um exemplo lá de código para você resolver isso daí. Além dos tutoriais públicos, que todo framework e linguagem costuma ter, a gente costuma pegar as coisas mais difíceis, mais complicadas e gerar exemplos delas. Né? Então, como é que eu faço um teste de aceitação automatizado com 2 aplicações web com Node.js, né? Ou com .NET Core, ou sei lá. Aí vai ter um exemplo lá para você dar uma olhada, por exemplo. Tá? Eles são bem documentados, eles são executáveis, você consegue clonar o repositório do exemplo e rodar ele. Né? E a gente também tem recomendações para estilo de código, linters, etc., porque às vezes a gente perde um montão de tempo discutindo essas coisas, então a ideia é já cortar esse tempo também no início do projeto. Falando de práticas e processos, um mindset o tempo todo é entrega de software funcionando. Né? E de onde que vem isso? Né? Mais uma vez, né? Software funcionando é a medida primária de progresso. Né? Então, isso é um dos princípios do Manifesto Ágil. Tá? A gente chama isso de um jeito de ser e fazer da Lambda 3. É como a gente funciona. Tá? A maior dificuldade no projeto não é para a gente escrever código corretamente, conectado a objeto, funcional, domain-driven design, microserviços. Essa parte está dominada. Né? O maior desafio é como é que eu faço para entregar software constantemente. Como é que eu não me perco nesse caminho? Tá? Então, software funcionando é a medida primária de progresso. A gente está entregando mais, a gente está fazendo o resultado lá no final. Então, o mindset é sempre entregar isso daí. Tá? Primeiro princípio do Manifesto Ágil nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Tá? Isso tem 20 anos. Tá? Entrega contínua, que a gente está falando agora, Continuous Delivery, né, que está sendo falado há 5 anos, começou a se falar disso mais pesadamente, né? É um negócio que está sendo citado no Manifesto Ágil 20 anos atrás. Não tem, aliás, grande parte do que eu estou falando aqui para vocês foi citado 20 anos atrás. Tá? É só realmente botar em prática. Tá? Então, no mindset, eu vou evitar reinventar a roda. Né? E se o negócio está funcionando e está pronto, se já existe uma solução pronta, funcionando, documentada, eu vou tentar usar ela. Eu não vou brigar com os frameworks e ferramentas, se eles já têm uma maneira de funcionar, eu vou tentar usar essa maneira e eu não vou ficar substituindo pedaços que já estão lá. Tá? É muito comum esses frameworks mais novos, que se você tira um pedaço dele, tudo para de funcionar, dá muito mais trabalho, muito mais custo, a gente evita fazer isso. Pragmatismo e foco nos valores. Tem que tomar cuidado ali, né? A questão do pragmatismo, é muito comum que a gente contrate pessoas novas e elas não saibam a hora de
de parar de aplicar determinado padrão, ou elas não sabem a hora de parar de testar. A Lambda 3 é muito conhecida por qualidade no desenvolvimento de software, excelência técnica e tudo mais, o pessoal vai trabalhar lá pensando nisso. E aí a pessoa não, ela escreve 1 milhão de testes para uma feature pequena, e às vezes não precisa. E essa visão de pragmatismo, equilíbrio até onde eu vou, né, é um negócio que a gente vai tentando passar para as pessoas, mas sempre essa visão de eu preciso entregar software de forma sustentável. O processo sempre é ágil, isso não é negociável, a gente não faz projeto que não seja ágil. Se o cliente pede um projeto waterfall, com gerente de projetos, comando e controle, a gente nega. Já aconteceu inúmeras vezes. Se o projeto começa a transicionar para esse modelo ao longo do projeto, a gente dispensa o projeto e às vezes dispensa o cliente. Tá? A gente entende que modelos de desenvolvimento ultrapassados como esses que eu citei são ruins para a saúde das pessoas e para a área de desenvolvimento de software em si, então a gente não faz. Tá? Já faz 20 anos que a gente, mais de 20 anos que a gente sabe disso, já, né, 2020 já deu, né? A gente começa normalmente com o Scrum, porque o Scrum é fácil e todo mundo conhece, né? Tem regras bem definidas, então é muito fácil começar um projeto com o Scrum. E ao longo do processo a gente é muito comum a gente ir mudando o Scrum e vai tirando coisas, aí não é mais Scrum, né? E eventualmente, às vezes, cai num projeto de fluxo puxado, e as cerimônias todas são mais leves e tudo mais, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar nesse tipo de projeto, quando ele chega nesse ponto, porque a gente gasta muito menos tempo com o overhead do projeto e muito mais tempo codando, né? A gente sempre trabalha com backlog ágil, então o que tem mais valor a gente entrega primeiro, o que parece não ser nada de absurdo, né? Acho que se você perguntar para alguém das outras áreas, né, a área do RH, ou a área financeira, ou, sei lá, médicos, como é que você faria um projeto de software, seria entregando as coisas que têm mais valor primeiro, certo? Só que é muito comum na nossa área a gente começar pelas partes mais inúteis primeiro, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma venda, e aí a venda tem um cliente, e aí o cliente tem um endereço, e o endereço depende de cidade, estado, país, então o primeiro cadastro que eu faço é o de cidade, estado, país, né? Que é um cadastro inútil, porque não cria cidade todo dia, né? Então você pode deixar para criar isso no último dia do projeto, não no primeiro. E a gente geralmente começa entregando esses cadastros inúteis no começo, porque a gente pensa sistematicamente. E a gente não faz isso na Lambda 3, a gente começa fazendo a venda, porque a venda é o mais importante, e na primeira semana a gente tem o processo de negócio mais importante funcionando. Tá? E aí todos os outros cadastros de suporte, eles realmente apoiam as funcionalidades de negócio principais. E isso nos ajuda a ter uma base de código mais sólida. E DevOps, né? Porque DevOps é importante, e vamos falar um pouco mais de DevOps. Eu gosto muito da frase do Donovan Brown, que é um cara dos evangelistas de DevOps aí que a gente tem no mundo, tem um monte deles, né? Então, DevOps é a união de pessoas, processos e produtos para habilitar a entrega contínua de valor para os nossos usuários, né? Eu pus vermelho ali, DevOps é cultura, né? Então, pessoas, processos e produtos, né? E entrega contínua, de novo, um valor ágil, né? DevOps é cultura. O que é DevOps? Pega a palavra Dev com Ops, né? DevOps não é ferramenta, DevOps não é uma pessoa, né? DevOps é cultura, tá? DevOps é você pegar o time de desenvolvimento e aproximar ele do time de operações, certo? A gente é uma empresa de desenvolvimento, a gente não faz operações, tá? Mas a gente entende que se a gente não se envolve nesses processos, o software vai sair pior, tá? Então a gente tem sim, em todos os projetos, esse pezinho no mundo de Ops, e a gente pede para o pessoal de Ops ter um pezinho junto com a gente no desenvolvimento, tá? DevOps é a união desses times. Todo o resto é para amparar para que essa união funcione melhor, tá? Eu não gosto do título de engenheira ou engenheiro de DevOps. Eu acho ruim, eu acho problemático, porque é como se você pegasse uma pessoa para mediar o meio de campo entre o pessoal de Dev e o pessoal de Ops. E não é isso. DevOps não é isso. DevOps é juntar esse pessoal, certo? E aí, quando você coloca esse profissional para mediar, você está indo justamente na direção oposta. Em vez de juntar os times, você está criando uma pessoa para evitar o contato entre esses times. Eu prefiro muito mais que você contrate evangelizadores internos de DevOps, né, que ajudem a integrar esses times, mas aí essa pessoa não estaria de fato fazendo DevOps, ela estaria ajudando a ensinar a fazer ali, né? E os times de Dev e os times de Ops fazem o DevOps, não esse consultor interno que você tem, né?
Cuidado, tá? Isso está se tornando cada vez mais comum. Então, não contratem engenheiros e engenheiros de DevOps, tá? Contratem pessoas de Ops, pessoas de Dev e coloquem elas para trabalhar juntas, tá? Algumas práticas que a gente trabalha, testes, todo desenvolvimento que a gente faz tem que ter testes automatizados. A gente raramente precisou da figura de uma pessoa de QA no projeto, tá? A gente teve isso pouquíssimas vezes, e geralmente foram em projetos legados que não tinham cobertura de teste automatizado. Tá? Em todos os projetos que a gente trabalha, que a gente consegue colocar testes automatizados, a gente consegue atingir um nível de qualidade que não precisa dessa pessoa. Tá? Na maioria dos projetos, eu diria. Tá? E a gente tem cobertura de testes em vários níveis, né? Teste de unidade, integração, end-to-end, por aí vai. Tá? Não está aberto a discussões dentro da empresa. Tá? Todo projeto vai ter testes e a gente vai descobrir uma maneira de fazer testes. E se o cliente falar que ele não quer testes, a gente não faz o projeto. Tá? A gente trabalha com arquitetura emergente, então a gente vai buscar começar com a solução mais simples que for possível e evoluir ela ao longo do tempo. E a gente tenta containerizar tudo, né? Porque o mundo que está se aproximando da gente, ele é um mundo baseado em containers, né? Eu falei uns 3, 4 anos atrás que tudo que fosse possível rodar em containers iria rodar em containers, né? E está se tornando realidade, né? A gente tem projetos que o ambiente de desenvolvimento já está rodando em containers, mas em produção ainda não está. A gente tem projetos que estão com microserviços, está tudo containerizado e tudo mais. Mas a gente está caminhando o tempo todo para containers, né? Então, é muito comum as pessoas que estão entrando na Lambda, a gente já vai ensinar elas a trabalhar com containers. É uma maneira, inclusive, de isolar dependências que a gente não conhece do projeto. Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados super estranho, que eu não sei qual que é, e como é que eu rodo esse cara, bota no container e roda ele na tua máquina, né? Especialmente interessante quando o banco é Oracle, que era um inferno para instalar, e agora você bota no container e funciona, e você não precisa encher a tua máquina de coisas, né? Fica bem mais fácil o trabalho. Então isso tem ajudado a gente a desenvolver melhor. Configuração como código, é bem comum a gente ajudar o cliente, apesar da gente não ser uma empresa de infraestrutura, a gente ajudar a definir a infraestrutura com o cliente, porque isso é DevOps, certo? Então, é muito comum a gente estar mexendo em Terraform, por exemplo, que é uma ferramenta para definição de infraestrutura como código, configuração como código. Tá? E a gente faz isso junto com os times de operações. E, em alguns casos, apesar de não ser o que a gente prefere, a gente faz apesar dos times de operações que não conhecem essas ferramentas. Tá? Isso quer dizer que, nos nossos projetos, normalmente, a pessoa clona o projeto, certo? Pensa que uma pessoa entrou no projeto hoje, ela clona o projeto do Git, né, pessoal, 2020 também, né? Não dá para usar outro source control mais. A gente clona o projeto e com um comando, normalmente, o ambiente é montado. Né? Todas as dependências que você tem, elas já são totalmente provisionadas e você já consegue começar a codificar. Você aperta uma tecla e o projeto está rodando na tua máquina. Tá? Isso, às vezes, para alguns de vocês, talvez soe estranho, não, lógico que vai ser assim, mas a gente tem clientes que a gente foi trabalhar no projeto dentro desse cliente e depois de um dia inteiro, com toda a liderança na mesa, eu não conseguia fazer a aplicação sequer compilar. Tá? Então, esse é um cenário muito comum no nosso mercado e é um cenário que é inaceitável para a gente. Tá? Eu tenho que clonar o projeto, ele tem que compilar e executar com um único comando. Tá? Se você não faz isso, você tem uma fragilidade no teu projeto e se o seu código está mais frágil, menos sólido. Tá? Observabilidade, se você vai rodar em produção alguma coisa, você precisa ser capaz de observar. Então, métricas, logs e coisas do tipo são importantes, né? Tracing. A gente costuma colocar tudo isso na aplicação, é uma preocupação desde o começo e a gente costuma implementar esses caras logo nas primeiras semanas do projeto. Tá? E maneiras de fazer roll forward e rollback da aplicação, seja de banco de dados, seja do deploy, isso tudo faz parte de coisas que a gente está considerando o tempo todo, são práticas comuns. Tá?
Na primeira iteração do projeto, a gente espera, assim, normalmente as iterações são de 2 semanas, as sprints do Scrum, por exemplo. Então, a gente espera ter pelo menos a parte de integração contínua. Então, você tem um servidor de build que está fazendo o build automatizado da aplicação, que está rodando os testes e está produzindo um artefato que você consegue colocar em algum lugar para rodar. Às vezes o processo de delivery, né, em ambiente de desenvolvimento não está pronto, mas a gente gostaria de tentar, pelo menos nessa primeira iteração, colocar uma entrega contínua em ambiente de dev. Tá? Vai ser um pouco mais difícil, mas a gente está sempre buscando. E aí o problema, muitas vezes, acaba acontecendo com a nossa área de infraestrutura do cliente, mas se o cliente tem ambiente de nuvem, a gente geralmente trabalha com esse ambiente de nuvem para, na primeira iteração, estar fazendo deploy a cada commit no repositório, a gente fazer o deploy no ambiente de desenvolvimento e já validar que a aplicação está funcionando. Tá? A gente tem os ambientes iniciais desenhados, a gente sabe como eles se parecem, quantos são, quais vão ser as aprovações e tudo mais. E começo da construção de configuração como código, ainda vai ser construído ao longo do projeto, né? Mas pelo menos a pedra fundamental, o começo, você consegue fazer. Tá? E a gente traz ferramentas de DevOps normalmente para o cliente. Se o cliente não tem, a gente traz as nossas, né? Então, é muito comum que o cliente vire e fale, eu não tenho uma maneira de checar a qualidade do código, eu não tenho uma maneira de rodar os testes com Selenium. E a gente vira e fala, beleza, eu preciso disso aqui de infra, você me dá a infra, eu boto no ar, porque eu não faço projeto sem isso. Ou então a gente fala, roda na nossa infra e a gente faz o projeto aqui dentro, porque a gente não pode rodar sem isso. Tá? Então essas ferramentas são fundamentais. Você não constrói um prédio sem as ferramentas para construir um prédio. É a mesma coisa para software. Não dá para construir software sem as ferramentas que você precisa. Tá? Algumas ferramentas. Agente de build, aí assim, depende do que você está usando. A gente não liga na prática. A gente usa muito Azure DevOps, mas a gente trabalha com Jenkins e qualquer outra coisa que jogarem na nossa mão não faz diferença para a gente. A gente já... E a maioria desses caras são baseados em Docker, tá? Containers, mais uma vez. Bancos de dados, então, para ambiente de desenvolvimento, a gente já monta tudo baseado em Docker também. Selenium Hub, SonarQube, repositório de pacotes também. Esse daqui a gente prefere contratar como serviço normalmente, mas se precisar a gente bota no Docker também. Repositório de Docker. Galeria de extensões, para quando a gente está trabalhando com o Visual Studio, a gente publica essas extensões lá. E nuvem, né? É muito mais fácil trabalhar quando a gente tem nuvem disponível. Então, mesmo para clientes que não estão hospedando produção em nuvem, a gente tenta pelo menos montar um ambiente de desenvolvimento em nuvem e tirar aquele negócio de ambiente está na mão do pessoal de Ops. Né? Ambiente de desenvolvimento está na mão do pessoal de Dev junto com o pessoal de Ops. Tá? Normalmente é um choque cultural, afinal de contas, DevOps é cultura, mas a gente tenta ir evoluindo isso junto com os clientes o tempo todo e ganhando confiança dos times de operações e montando esse ambiente em nuvem. Tá? Tem casos de clientes que aos poucos vão inclusive migrando para a nuvem e a operação acaba ficando muito mais simples. A empresa inteira é contratada, né? Então a ideia não é que quando você tem um time trabalhando no projeto e esse time está isolado atendendo um cliente. Né? A gente tem hoje mais de 70 pessoas em desenvolvimento na empresa. E a ideia é que, se um time está com problema, ele pode ir pedir ajuda para pessoas de outros times que estão atendendo outros clientes. Tá? Então, essa é a ideia de que a empresa inteira está contratada. Então, a gente tem pessoas de dados que conhecem machine learning, não sei o que lá. Precisa ter uma discussão sobre isso, a gente puxa elas para a conversa. A gente tem discussão, eu vou ter que fazer agora uma aplicação mobile que a gente não estava fazendo antes. Puxa esse pessoal para essa conversa. Pô, a aplicação não estava containerizada, agora vai estar containerizada. Legal, quem conhece isso? Tem um time ali que conhece isso. Traz eles para a conversa. Tá? A gente tem muita comunicação no Microsoft Teams interno, a gente usa como comunicador principal. E é muito comum o pessoal jogar lá, como é que resolve tal problema? Né? E alguém vai lá e ajuda essa pessoa. A cultura do levante a mão e peça ajuda é muito disseminada, é muito comum alguém levantar e literalmente virar e falar assim, galera, alguém sabe resolver tal problema? Então, e aí pessoas de outros projetos, de outros times apoiam também. A gente tem um wiki da empresa e cada time costuma ter um wiki próprio também, de desenvolvimento. E tem o wiki também de dev, que é específico para o pessoal de dev. Então, são 3 wikis ali. Né? E a gente tem um grupo interno de direcionamento técnico,
que é um grupo de pessoas que vão ajudar as pessoas a caminhar no processo delas de melhoria e excelência técnica. Todas essas ferramentas, né, todos esses processos, eles são abertos, tá? Ninguém é dono de nada. Eu já vou falar mais sobre isso quando eu falar de pessoas, tá? Mas todas as pessoas da empresa podem interferir em todos esses caras aqui. Tá? Então, quem escreve os wikis são as próprias pessoas, tá? Não tem uma pessoa, um gerente controlando a execução de nada disso daqui, não tem um gerente controlando os exemplos de código, nada disso daqui, é tudo colaborativo, tá? Falando um pouquinho de ferramentas, a gente basicamente deixa as pessoas escolherem as ferramentas que elas vão usar. É lógico que tem restrições de projeto, certo? Então, se eu vou ter que trabalhar fazendo uma aplicação para Android, eu vou ter que usar alguma coisa que permite fazer deploy no Android, né? Mas, dado isso, o que você quiser usar, tá? Então, a gente dá total liberdade para as pessoas usarem o sistema operacional que elas querem, seja Windows, Linux, Mac, né? A gente limita um pouco o Mac, basicamente, porque custa o dobro e aí o teclado não funciona, mas o Windows e Linux é muito mais livre, né? Aí a IDE, editor de texto, é problema da pessoa, a gente licencia o que precisa licenciar, a gente sempre compra máquinas boas, não faz nenhum sentido pagar o salário de um time de desenvolvimento, que hoje, se você considerar a realidade brasileira, é super alto, e você dá uma máquina ruim para a pessoa, né? Que a pessoa tem que ficar horas esperando um build terminar. Qual é a lógica nisso, né? O projeto atrasa porque a máquina está compilando, né? Então a gente sempre compra máquinas muito boas, geralmente são Core i7 com 16 GB de RAM, SSD, são máquinas assim, de ponta, porque essas máquinas representam nada dentro do custo final do projeto, né? E tá tudo a gente licencia tudo, paga todas as licenças, a gente é produtor de software, a gente vive de fazer software, a gente tem que pagar os outros que fazem software, né? É assim que funciona esse jogo. Nuvem à vontade, se um time precisa de nuvem, a gente contrata a nuvem ou pede para o cliente contratar, depende de como é que está o contrato, mas é importante que o time esteja empoderado para validar, fazer provas de conceito, confirmar que a aplicação funciona no ambiente que ele precisa. A gente usa Git, como eu já falei, porque nós estamos em 2020, e a gente sempre foca em software livre, tá? Porque software livre basicamente ganhou, né? Essa guerra terminou há uns anos atrás, e o software proprietário perdeu. Então, inclusive, até grandes empresas como a Microsoft se renderam a isso, que é muito bom, todos nós ganhamos por causa disso. Algumas empresas produtoras de bancos de dados, etc., ainda não entenderam, mas elas vão perder também. Então, é questão de facilitar o trabalho. A gente tem muito mais liberdade quando a gente trabalha com software livre, tá? Então, as ferramentas são mais ou menos isso. A ideia é sempre empoderar os times de desenvolvimento e de deixar eles trabalharem, né? Sair da frente deles. E falando de pessoas, de novo no Manifesto Ágil, construa projetos em torno de indivíduos motivados, dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho, né? Revolucionário, né? 20 anos está escrito isso aí. Então, basicamente confiar nas pessoas, certo? Todo o processo é feito para que as pessoas tenham confiança, tá? A empresa foi criada e estruturada na base dessa confiança, né? Aliás, a Lambda 3 foi criada para ser o ambiente que a gente queria trabalhar, tá? A gente falou, a gente quer trabalhar numa empresa assim, 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 ela não existe, então vamos fazer uma, tá? Então, vocês vão ver tudo que eu vou falar agora tem a ver com dar liberdade para as pessoas e deixar elas trabalharem e não tratar profissionais de desenvolvimento de software como crianças, né? Então, é muito comum você ver o gerente que pode contratar a pessoa X ou a pessoa Y, mas não tem alçada para comprar uma caneta, né? Ou então o desenvolvedor que ganha super bem, mas que não tem alçada para usar a nuvem, né? Então, a gente tenta ir além disso daí, tá? Então, essas práticas estão todas indo nessa direção aqui, tá? Então, muito cuidado na contratação. A gente tem uma questão cultural super cuidadosa, detalhada, delicada, né? E se a gente errar na contratação, a gente pode causar problemas para os times que já estão lá.
Então a gente é bem chato com isso. Tem pessoas de todos os tipos na Lambda 3, né? Então até uma questão de diversidade, né? Acho que eu não sei se está aqui, mas vai ter a busca por diversidade, é o segundo item lá. Mas a gente tem pessoas muito júniores na empresa, que estão acabando de sair da faculdade, então com um ano de empresa, né? A gente tem pessoas muito sêniores na empresa. E a ideia é ter justamente toda essa sopa de diversidade, de diferenças dentro da empresa para compor esse ambiente, né? E a contratação é um ambiente importante, porque a gente vai ter pessoas que são muito religiosas, a gente vai ter pessoas que são ateias, a gente vai ter pessoas que são de etnias, raças diferentes, a gente vai ter pessoas... A gente se esforça muito para trazer mulheres, apesar do problema sistêmico que a gente tem de formação de mulheres na nossa área e machismo, etc., mas a gente tenta compensar contratando essas pessoas. Então, esse cuidado é importante, porque você não pode ter uma mulher trabalhando e ter um cara machista do lado dela, ela vai embora. Então, a gente vai demitir o cara machista. Melhor, a gente não vai contratar o cara, né? Então, esse cuidado é muito importante, né? E a gente também, na hora de mandar embora, a gente é extremamente cuidadoso também. Já aconteceu várias vezes, mas a gente tenta fazer isso da forma mais humana possível. E aí tem uma questão, o terceiro ponto aí, que é a democracia organizacional. Tem até um link ali, que é bit.ly/lambda3democracia. A empresa sempre foi baseada nessa ideia, nesse conceito de democracia organizacional, não é só nosso, a gente basicamente seguiu a ideia que outras pessoas fizeram, mas tem poucas empresas no Brasil fazendo. A gente basicamente não tem uma estrutura gerencial, a gente não tem uma hierarquia baseada na força. Então não existem gerentes na empresa, não existem gerentes, diretores, presidentes, isso não existem. Quando vocês lerem alguma matéria de jornal, então, por exemplo, saiu uma revista Exame, está todo mundo comentando agora sobre os salários de dev, né? Lá tá o meu sócio, o Vitor Hugo Germano, está falando sobre essas questões de salário, foi entrevistado para a matéria, e ele está como CEO da Lambda, mas ele não é CEO da Lambda. Ele está como CEO da Lambda porque os jornalistas são muito chatos, e ele tem que dar um cargo, certo? E aí ele dá esse cargo porque senão eles não entrevistariam ele, né? Então ele tem que falar que ele é CEO. Mas na prática, internamente, ele não age como CEO, ele não toma as decisões que o CEO normalmente toma, as decisões são tomadas pelas pessoas, tá? Então eles falam, mas que absurdo, quem cuida do dinheiro? Uma pessoa cuida do dinheiro, né? E tudo bem, ela não precisa ser gerente para cuidar do dinheiro, né? E quem cuida dos times de desenvolvimento? São pessoas cuidam dos, né? Tem lideranças situacionais, né? Então, quem lidera a UX? Pessoas de UX. Quem lidera o processo de desenvolvimento? Pessoas de processo de desenvolvimento. Por que a gente tem que chamar essas pessoas de gerentes? A gente não precisa. Por que elas vão dar poder para elas? O poder depende da autoridade, né? Então, se de repente tem alguém que sabe mais que você, ela tem mais poder que você, certo? Funciona assim. Só que o poder muda de mão, né? Então, tudo isso daí é base de quem a empresa é. Então, a gente fundou a empresa desse jeito e ela é assim, é tipo pegar a agilidade, só que botar na empresa toda, certo? Foi isso que a gente fez, tá? Então, quem quiser entender como isso funciona, tem mais coisas nesse link, a gente já escreveu muitos posts, a gente já fez podcasts sobre esse assunto, e é muito mais complexo do que daria para falar aqui em 45 minutos. Tá? E é um dos grandes motivos que a gente funciona tão bem. Tá? Então a gente está há 10 anos vivo nesse mercado brasileiro, uma empresa pequena, dando lucro e funcionando, certo? E a gente faz software muito, muito bem. E esse é um dos principais motivos aqui, tá? Democracia organizacional. Tá? Ambiente de aprendizagem, tudo na empresa estimula as pessoas a quererem aprender. Tá? A gente, na hora de contratar, a gente já busca pessoas que queiram aprender. Acontece a gente contratar uma pessoa que só trabalhou com Java para trabalhar com .NET, para trabalhar com Node, sei lá. Por quê? Porque é uma pessoa que gosta de aprender. Se ela é uma pessoa sênior de Java, não deveria voltar a ser júnior quando ela vai programar .NET. Se isso acontecer, a pessoa não era verdadeiramente sênior, né? E a gente também não gosta desses termos júnior, pleno sênior, mas é como o mercado fala e a gente não tem esses termos internamente também, mas, enfim. Vocês entendem a ideia? Se a pessoa gosta de aprender e ela é colocada num ambiente que ela vai poder aprender, ela vai aprender. Então, a pessoa é apaixonada pelo trabalho de desenvolvimento de software, ela vai ser capaz de desenvolver software. E aí o ambiente todo vai estimular ela a isso. Eu vou mostrar uns exemplos daqui a pouco. E respeito às necessidades de cada pessoa. Então, se a minha filha ficou doente e eu preciso sair mais cedo para cuidar dela, eu vou sair mais cedo para cuidar dela. Ah, mas o projeto... Não... Beleza, o projeto é menos importante que a sua filha doente na escola.
Então, tudo que a gente pode fazer para amparar as pessoas e respeitar essas necessidades, a gente vai fazer. Tá? Pensa só, software é feito por pessoas. O que a gente faz é feito por pessoas, não tem máquinas. As máquinas são auxiliares. Né? Se as pessoas saírem da empresa, né, o que vai sobrar? O que sobra? Sobra nada. Né? Toda aquela empresa, né, diferente de uma montadora de veículos, né, ou de uma Petrobras que extrai petróleo, né, a gente não tem petróleo, a gente não tem máquinas, a gente tem pessoas. Qual a coisa mais importante, né, numa área de tecnologia, numa empresa de tecnologia? São as pessoas, certo? Então, respeitar as necessidades das pessoas são respeitar o que você tem de mais importante na empresa. Né? É por não respeitar esse tipo de coisa que o turnover, né, a entrada e saída de pessoas nas empresas está tão alto. A gente tem cliente que em um ano perdeu todas as pessoas que estavam no projeto dele, né, as pessoas dele. Né? A gente estava conversando, o cliente virou e falou, mas quantas pessoas ainda estão nesse projeto de vocês? Né, porque tinha terminado o projeto. Ele falou, estão todas ainda. Né? Como estão todas? Ué, estão todas. Por que isso está acontecendo? Né? Então, o que a gente tem defendido é que a gente precisa cultivar melhor as pessoas que trabalham na tecnologia. Eu defenderia que deveria ser em qualquer área, né? Mas a gente é muito privilegiado em tecnologia porque tem mais gente do que tem vaga. Né? Tem mais vaga, tem muita vaga e pouca gente. Então, por ter muita vaga e pouca gente, as empresas respeitam mais as pessoas. Então, a gente é muito privilegiado por causa disso. Né? Eu acho que tinha que ser em toda a área, mas infelizmente o mundo não é assim. Né? Então, por sermos privilegiados, a gente tem que pedir para que as empresas respeitem a gente, certo? E aí, o que está acontecendo em TI é que as pessoas estão fazendo exatamente isso. Algumas empresas ainda não entenderam e estão sangrando gente à torta e à direito. Né? A gente não fez isso por estratégia, nada, a gente fez isso porque, basicamente, nós éramos os funcionários criando uma empresa, então a gente queria uma empresa que fosse assim. Mas, mesmo se você for super capitalista e egoísta, isso faz muito sentido, né? Não perder as pessoas mais importantes que fazem todo o seu produto. Né? Aí a gente tem esse background, geralmente eu coloco ele no começo da palestra, né? Eu falo explicando quem é a Lambda 3, quem sou eu e tal, mas eu deixei para colocar aqui, notem que ele não tem o logo da empresa, porque a gente fez de propósito para jogar na internet e as pessoas copiarem. Né? A mesma coisa com a camiseta. A camiseta não tem o logo da Lambda, né? Porque a ideia não é promover a marca, é promover a ideia, né, de diversidade. Sobre formação, a gente costuma dar um monte de recursos para as pessoas. A gente acabou de fechar no final do ano passado uma parceria com a Alura. Acho que muitos de vocês conhecem a Alura. Então, todo mundo da empresa tem a Alura. Né? E aí, até o pessoal do financeiro, da área de pessoas, da área de clientes, então, eles também têm a Alura. Né? Porque vai que um deles quer programar, né? A gente muda eles de área. Mas tem muito curso legal na Alura, né? Então, todo mundo tem a Alura. Então, como é que eu aprendo Docker? Tá aqui um curso na Alura para você fazer. Né? Então, aí tem aqui 30 pessoas que conhecem Docker na empresa para te ajudar. Né? Então, se eu quiser conhecer um negócio que tem a ver ou não com o meu trabalho, eu tenho lá aquele recurso para me ajudar. A gente tem uma biblioteca, a gente compra os livros, um monte de livros, as pessoas querem livro, a gente compra o livro, a gente tem o controle dos livros que estão entrando e saindo, né? E as pessoas podem ler esses livros, porque se as pessoas querem ler livros sobre tecnologia, a gente vai comprar. Né? E aí exemplos de código para as pessoas procurarem. A gente trabalha também uma questão de mentoring, a gente está... o mentoring hoje na empresa acontece, mas ele é bem informalzão, e a gente está agora procurando estruturar, né, como é que acontece mentoring. E mentoring não é uma coisa que você faz de cima para baixo, né? Mentoring é uma coisa que você pode fazer de lado para um, de lado para o outro. Então, se eu sou uma pessoa de back-end e quero aprender front-end, uma pessoa com 5 anos a menos de experiência do que eu pode me ensinar front-end, não tem problema nenhum. Né? Então, mentoring é lateral também. Né? Treinamentos internos, então, a gente, até por causa da Alura também, a gente está usando a Alura para isso, mas a gente está montando, nesse momento, um treinamento interno para as pessoas que entram na empresa aprenderem a entregar software do jeito que a gente entrega software. Né? O mais difícil, como eu falei para vocês mais cedo, é esse jeito de entregar software. Então, a gente está montando isso e a gente está formando gente. Né? Porque não dá mais para contratar gente esperando que as pessoas saibam. Eu acho que eu posso dizer que a gente nunca teve uma pessoa que entrou na empresa pronta. A gente sempre tem alguma coisa que a gente precisa acrescentar ali, mesmo que seja pouco.
Então, o treinamento vai ajudar essas pessoas mais experientes, mas a gente também está trabalhando num programa de pegar pessoas que estão começando na carreira, né, que tem algum entendimento profissional, que já trabalhou em algum lugar, ou que tem algum tipo de experiência, um pouquinho de projeto, e levando elas para dentro da empresa e, com base em todos esses recursos, preparar elas para atuar num projeto junto com outras pessoas mais experientes. Por quê? Porque não tem vaga para júnior. Apesar de ter muita vaga para gente plena e sênior, não tem vaga para júnior. A gente falou, pô, tem um monte de júnior aí, vamos trazer eles para dentro, vamos preparar essas pessoas para trazê-las aqui para dentro e cobrar pelas horas delas do nosso cliente, mantendo a excelência técnica que a gente quer. Então, enquanto está um monte de gente ignorando esse pessoal que está começando, a gente está trazendo eles para casa e está formando, né? É um negócio que a gente ainda... a gente já está com as bases dele estruturadas e estamos, nesse momento, cozinhando lá. Né? Tá quase pronto. Mas já estamos com... Acho que vão entrar, nos próximos meses, vão entrar muitas pessoas novas na empresa nesse perfil e a gente vai contratar todas elas de grupos subrepresentados. Quais são os grupos subrepresentados? Bom, é só você olhar na nossa população brasileira. A nossa população brasileira, majoritariamente, não é de homens e não é de brancos. Né? E são essas pessoas que a gente vai contratar para trabalhar na Lambda. Né? Justamente nessas vagas que costumam ignorar essas pessoas na nossa área. Aí nós vamos trazê-las para dentro e vamos formar elas. A gente tem um grupo de direcionamento técnico que eu já falei e a gente tem apoio intertimes que eu já falei também. Liderança. Aí é um dos pontos mais delicados. Né? Formação de liderança é difícil. Né? E como é que você mantém uma base de código sólida se você não tem pessoas te ajudando a dizer o que fazer? Se vocês forem olhar, várias outras profissões têm o papel de mentor-aprendiz, né? Tem uma figura de liderança que vai ensinar. Né? Então, se você for ver na música é assim, nas artes marciais é assim, na medicina é assim. Você não se forma médica ou médico sem nunca ter passado por coisas de médico, eu não sei, né? Mas, sei lá, cirurgião, você vai ter que fazer uma residência de cirurgia, né? E lá você vai ter um mentor ali, uma pessoa liderando, certo? Que vai te ensinar, né, a fazer cirurgia, né? Eu tenho um primo que é cirurgião e ele fala que ele participava das cirurgias com a pessoa mais experiente, que ia contando para ele o que ele estava fazendo, o que ele tinha que fazer ali e tal. A gente não tem muito isso, né? Como é que a gente forma os futuros líderes? Né? E leva anos para formar futuros líderes. E tempo de experiência não quer dizer que você está preparada ou preparado para trabalhar como líder. Né? Se você fica 10 anos trabalhando, mas na mesma empresa, com o mesmo tipo de projeto, você provavelmente não está no ponto de atuar como liderança, a não ser que seja daquele projeto. Né? Porque liderança envolve mais coisas. Né? E aí envolve mais experiência. Né? Eu costumo dizer que senioridade, quem tem senioridade demanda cicatriz. Né? Você precisa ter participado de várias batalhas para você poder atuar como líder. Né? Tem até um post no blog da Lambda, senioridade, senior tem cicatriz. Né? Eu escrevi uns 12 anos atrás. Então, formar essas pessoas demora muito mais do que formar uma pessoa que está começando na área para começar a escrever código e entregar software. Né? Então, a gente tem um desafio constante e é um limitador de quanto software a gente consegue entregar, porque liderança é difícil. Tá? Então, é difícil contratar também, eu diria quase impossível contratar liderança. Tá?